organizar transformações dentro de um setor? Essa é a questão que se impõe ao campo da energia, que assiste nos últimos anos mudanças com o surgimento de novas fronteiras tecnológicas. A legislação tenta organizar tudo isso. O Congresso aprovou no ano passado marcos legais de hidrogênio, de eólicas offshore, bem como o projeto Combustível do Futuro, que dá regras para a descarbonização de diferentes setores. O Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, é a esfera que disciplina parte das políticas públicas no executivo, mas que também viu uma mudança em seu papel ao longo das décadas. Em meio a essas transformações, a Petrobras também busca se reinventar, de produtora de petróleo para uma empresa de energia em um sentido mais amplo. Para discutir esse cenário, recebemos nesse episódio do Joule o head do LEED Energia e ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Ele compartilha sua visão sobre os rumos da petroleira, os desafios regulatórios e as escolhas estratégicas que podem moldar o futuro da matriz energética brasileira. A conversa rendeu, então no próximo episódio você ouvirá um pouco mais da conversa com Prats, falando sobre gás natural, margem equatorial e a discussão sobre divisão de royalties. Esse é o Joule, podcast do Jota, em parceria com o INTE, o Instituto Brasileiro de Transição Energética. E eu sou Larissa Fafá, analista de energia do Jota. Senador Jean Paul, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o Joule, no nosso momento que a gente discute um pouco aqui de transição energética e um pouco mais também, né? A gente acaba aumentando, estendendo um pouquinho a pauta desse assunto. Vou começar já com uma pergunta sobre Petrobras, né? Vamos falar de Petrobras. O senhor foi presidente da Petrobras, não tem como muito fugir disso. O senhor, quando entrou na Petrobras como presidente, tinha uma defesa muito grande, né, de retomar a Petrobras como uma empresa de energia, não só apenas uma empresa de exploração de petróleo. Durante a sua gestão, a gente viu muitos anúncios e incentivos, né, para iniciativas de transição energética, inclusive ali de olho em eólicas offshore. A gente também começou a falar um pouco de captura de carbono, né, a CCS, do projeto piloto da Petrobras. E agora, mais recentemente, a atual gestão da Petrobras tem falado em uma fusão do setor de petróleo com o agro, né? Até defendeu o retorno da Petrobras para o mercado de etanol e a entrada no mercado de biometano que está crescendo. O senhor pensa que essa é uma estratégia factível? Ela tem dificuldades ou ela também é uma aposta válida nesse universo de transição energética? Bom, Vafá, eu acho que, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês. A gente é assíduo ouvinte do Joule e é realmente uma honra, um prazer estar com vocês aqui. O assunto Petrobras, obviamente, nunca mais vai sair da minha vida, até porque eu entrei nela, não foi agora, foi na década de 80 e voltei como presidente muitos anos depois, também com muita honra, assim, com muito prazer mesmo, muita satisfação, tanto profissional quanto política, porque a gente vinha devolver a Petrobras ao status de um estatal eficiente, de uma estatal necessária para o Brasil ainda, né, depois de um período onde havia muita contestação sobre a venda de ativos, a própria venda da empresa. Há que se lembrar que houve um último ministro que inclusive disse, olha, se o Bolsonaro se elegesse, a Petrobras ia ser vendida sim no próximo governo, então enfim. E eu sempre discordei disso, embora sempre tenha levado também os fundamentos da Petrobras para um fundamento de empresas de mercado, mas de mercado com majoritariamente controle do governo. E por que o governo ainda é importante? Porque esses setores, justamente como você mostrou agora aí com as diversas opções de transição e de rumos em geral, precisa de alguma forma ainda ter algum papel na gestão estratégica desses recursos não renováveis e eventualmente no futuro renováveis, porém com grandes instalações estratégicas soberanas aí de transformação, envolvendo inclusive agora também mineração crítica, tudo isso. Bom, dito isso, quando nós chegamos, de fato, havia dois grandes problemas. Recuperar a energia interna, o bom ambiente interno, o orgulho de ser Petrobras. Assim, o segundo desafio era esse da transição. Afinal, o que é a transição energética numa empresa como a Petrobras?
E eu cansei de dizer, todos já devem ter ouvido, que não era uma transição comum, não era como alguém que troca um gerador a diesel por um painel solar num outro processo fabril qualquer. É uma metamorfose. Uma empresa de petróleo, isso vale para a Shell, para qualquer empresa de petróleo, qualquer grande empresa, pequena empresa, ela precisa se metamorfosear em outra coisa. Então ela tem que sair do processo lá na frente, como uma empresa que vende outra coisa, para outro tipo de consumidor, para novas gerações e com novos hábitos de logística, de transporte, de consumo, enfim. Ora, tudo isso eu quero dizer é porque todos esses processos, respondendo a sua pergunta, são concomitantes. Nenhum é excludente de nenhum outro. Portanto, você pode dar preferências temporais. Você diz, olha, eu vou começar mais e dar um gás maior aqui num determinado processo. Isso é uma questão de estilo e de escolha estratégica de quem está à frente da empresa. No meu caso, eu jamais disse que a gente iria fazer uma ruptura, né? De dizer, olha, de repente a Petrobras vai deixar de fazer petróleo e vai para eólica offshore, ou vai para hidrogênio, ou vai para do nada em 5 anos mesmo que fosse. Nós tínhamos era que começar a galgar aqueles passos, aquela escada ali longa de transição para uma coisa que era parecida com o que a gente faria, mas que sobreviveria ao tempo e que daqui a 40, 50, 70 anos, lembrando que a gente comemorou os 70 anos na nossa gestão em 2023, então o horizonte passava a ser o horizonte normal dos planos estratégicos e um horizonte de mais 70 anos, ou seja, a empresa viveu 70 anos até agora, o que será daqui a 70 anos? A Petrobras, ela tem que participar muito mais na questão da transição energética brasileira. A Petrobras, ela, embora seja uma empresa de petróleo, de óleo, de gás, a Petrobras ela tem que estar envolvida em toda essa questão climática, em toda essa transição energética, sobretudo essa inovação de energia não poluente, de energia não fóssil. Então, por exemplo, a questão da energia offshore é porque faz sentido você olhar para uma empresa de offshore, de petróleo, que trabalha com estruturas super complexas, com engenharia e processos que ela mesma inventou e patenteou para trabalhar no mar, produzindo petróleo, que é um produto muito mais complexo, perigoso, etc. e tal. E eu dizia, poxa, fazer offshore eólico para a Petrobras vai ser brincar de Playmobil, vai ser brincadeira de criança, porque vai ser muito mais simples, né? Felizmente, a humanidade vai precisar de energia que vai ter processos muito mais simples de captura e processamento. No caso do hidrogênio verde, a mesma coisa em relação ao gás natural. Ora, quem lida com gás natural, todas as suas especificidades, o estado gasoso, pressão, dutos, etc. e tal, lida com hidrogênio verde no futuro. Portanto, faz sentido também já ir fazendo essa amálgama. No refino, a mesma coisa. As pessoas dizem, mas uma refinaria vai virar o quê? Diante dos biocombustíveis ou diante da eletrificação da frota. Ora, as grandes refinarias da Petrobras são complexíssimas máquinas maravilhosas, como eu chamava e chamo, de processamento de hidrocarbonetos em inúmeros produtos que hoje fazem parte da nossa economia e que talvez ao longo do tempo comecem a ser desconectados de alguns mercados até finalmente não precisar mais deles. Ora, se essas máquinas maravilhosas são complexas, são tão fantásticas e são operadas eficientemente, inteligentemente pelo nosso staff, elas podem ser transformadas também, elas podem sofrer transformações, como máquinas que são, para processar, por exemplo, mais óleo vegetal. Por isso, o coprocessado, a história do coprocessado. Olha, o mais imediato para a nossa transição biocombustível é desenvolver ainda mais a patente que é da própria Petrobras e conseguir produzir diesel, não necessariamente biodiesel, mas diesel em si, através do processo de coprocessamento nas refinarias maiores e depois imigrando para as outras, do óleo vegetal. Então, nós, inclusive, ousamos uma coisa que deve ser anunciada em breve, a finalização do processo, mas começou conosco, a decisão de transformar a refinaria de Rio Grande, que é aquela refinaria museu praticamente, que é a refinaria lá que o Getúlio inaugurou em 1937, pequena, pouco competitiva hoje, que tem como sócio Braskem e Grupo Ultra, se não me engano, e aí nós convencemos os dois sócios, outros demais sócios, e dizer, olha, vamos exagerar aqui, vamos extrapolar aqui, vamos transformar esta refinaria, que em tese poderia até ser fechada, porque é pequena e tal, enfim, na primeira biorefinaria do Brasil, na grande biorefinaria mesmo, ou seja, vai entrar óleo vegetal e 100% ela vai produzir
diesel do outro lado. Nos próximos anos, nós vamos converter 100% da refinaria para produzir combustível de aviação e diesel 100% renovável. Ela vai ser a primeira do Brasil que não utilizará nenhuma gota de petróleo. Então isso é inovação assim, no alto grau, coisas que ninguém imaginava. Se você dissesse para uma escola, a qualquer pessoa que diz, olha, daqui a um tempo você vai pegar um óleo vegetal e transformar em diesel, igualzinho o diesel do hidrocarboneto, o cara dizia, pô, não existe isso, não é possível. E né? E nas demais, como Paulínia, por exemplo, Repar, já colocar 5% de conteúdo renovável. Ah, mas o diesel que sai lá fora é um pouco mais caro, etc e tal, tem um prêmio. Bom, tudo bem, por enquanto tem prêmio. Mas o biodiesel é muito mais caro. O biodiesel original, aquele que mistura o B100, né? Então, você está ali jogando ainda com essa curva de aprendizado, que normalmente acontece, até isso vir convergir com os preços das energias mais competitivas, dos combustíveis mais competitivos. Então, assim, é errado ir para uma cadeia produtiva como etanol, biodiesel diretamente, virar sócio de fazenda? Assim, não é a minha preferência. Não vejo o que a Petrobras tem a fazer para ajudar o agro. O agro já é rico, o agro já exporta, o agro já ganha em dólar, já tem uma pujança brutal. Não sei onde é que a gente ganharia aí. Se for para desenvolver combustíveis de segunda geração, para utilizar a grande expertise e o SEMPES e as patentes Petrobras, para junto com o agro, claro, desenvolver coisas, produtos juntos, novas tendências universais até em mercados internacionais, acho que vale. Mas entrar meramente no upstream do biocombustível, para fazer escala, não vejo grande transformação, eu vejo até como um pouco de retrocesso, entendeu? O setor do agronegócio no Brasil é extremamente bem-vindo como um upstream do biocombustível, né? Então a Petrobras, por exemplo, no caso do coprocessado que eu falei agora, ela poderia perfeitamente ser se transformar rapidamente no maior comprador de óleo vegetal do Brasil, né? Não necessariamente fazendo biodiesel, mas fazendo diesel com conteúdo renovável. Então, há vários caminhos, e o principal dessa história toda é nenhum caso desses deve ser radicalizado. Ou seja, nada disso aí vai ser um abraço completo. Você vai começar a jogar o que eu chamava de pílulas e tiros para o futuro, e vai ver até onde vão as coisas, como elas vão se desenvolvendo. Enquanto isso, 99% do tempo você está lá dedicado a produzir Búzios, Libra, todos os grandes projetos que você tem e a grande ocupação que a Petrobras precisa desempenhar para o Brasil. Esse podcast tem o apoio do Instituto Brasileiro de Transição Energética. O INTE é um think tank do setor energético formado por associações de classe dos segmentos de óleo e gás, energia elétrica, combustíveis e derivações. A gestão é autônoma e apartidária. E o objetivo principal do INTE é fortalecer um ambiente propício à discussão sobre energia no Congresso, oferecendo suporte técnico à Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia. Mas ainda nesse papo de descarbonização de combustível, né, a gente lembra que o ano passado o Congresso aprovou, né, o Combustível do Futuro, que é uma política um pouco mais estruturada, não apenas para diesel, gasolina, mas assim, né, ampliando até um pouco o escopo, como sendo um instrumento, acho que dá para dizer que hoje é o principal instrumento de descarbonização de combustível que o país até agora se propôs e foi aprovado no Congresso. E dentro desse projeto, né, que virou lei, a gente consegue ver que a decisão da atual gestão mesmo, né, do governo, é fazer essa descarbonização através de mandato. Né? Praticamente todas as políticas que constam lá partem do pressuposto de mandato, até mesmo quando a gente vai discutir biometano, que ainda falta, né, o decreto da regulamentação, mas ao que tudo indica vai ser um mandato volumétrico, então no final ele vai ser vai ser uma meta volumétrica, aliás, então no final ele vai ser quase como se fosse um mandato mesmo de molécula. O senhor pensa que esse é o melhor caminho para poder incentivar a descarbonização e investimento, né, nessas áreas? Ou poderia seguir por um caminho alternativo? Para a Petrobras, eu acho que, inclusive, é desnecessário. Quer dizer, a política não foi feita para a Petrobras, claramente. Claro, o governo, inclusive, acerta nisso. Quer dizer, não se fez uma lei dessa magnitude
certamente dirigida à Petrobras, não era. Tanto que a Petrobras, inclusive, acabei de dizer, não tem nem necessariamente que estar voltando para esse processo, e ela teria que estar pensando mais para frente, abrir um farol aí como empresa estatal, né, de controle estatal, mas de mercado, fazer coisas que talvez a iniciativa privada não ousasse começar tão cedo ou não ousasse abrir aqueles caminhos ou horizontes. Essa é a minha visão de empresa estatal. Porque, do contrário, se for para fazer o que os outros já fazem, não precisa ser estatal, né? Então, o projeto do combustível do futuro contribui à descarbonização, o mandato é apropriado? Eu diria que grandemente sim, mas ele logo vai ter que sofrer aprimoramentos e melhoramentos. Em qual parte? Porque a primeira pressão que alguém de fora vê quando vê esse projeto, primeiro que não é combustível do futuro, é combustível do presente. Nós estamos desde a década de 70 fazendo etanol, então não tem futuro nenhum nisso. O que o governo quer é aumentar os biocombustíveis nos nossos combustíveis para reduzir a dependência do combustível fóssil. Então, o etanol, que era misturado com 27%, foi para 30%. O biodiesel, que era misturado com 14%, foi para 15% no diesel. É um combustível de transição. Futuro, a meu ver, e acho que ninguém tem dúvida nenhuma disso, é a eletrificação. Você pode discutir quanto tempo ela vai levar em cada país ou em cada lugar do mundo. Em alguns países vai ser muito rápido, porque eles não têm a opção, por exemplo, do biocombustível para fazer essa transição tão longa. Então você realmente se mata para arrumar uma molécula de gás no Japão, por exemplo, ou na China, e você então tem que fazer uma transição. Ou você não tem terra, como na Europa. Então você não tem muita opção a não ser correr direto para a eletromobilidade e para a eletrificação total da economia. Da mesma forma que Dinamarca, Alemanha, enfim, saíram à frente no offshore eólico porque não tinham mais condição de usar a pouca terra que tinha, que era valorizada demais para a agricultura, para a urbanização, tudo isso, e foram precursores de outras fontes energéticas e outros ambientes operacionais. Isso faz com que essas energias, inclusive, fiquem mais caras no início. Hoje se fala, por exemplo, que o offshore é caríssimo, mas é caro porque o benchmark é Noruega, Dinamarca e Nova York e New Jersey. E lembrando que a Petrobras, um dos desgastes que a gente teve lá foi porque a Petrobras não foi chamada em nenhum momento para essa discussão do combustível do futuro, porque pensavam, não sei quem, que a Petrobras ia atrapalhar a discussão, que ela tinha o seu coprocessado e além disso era uma empresa de petróleo, então havia algum tipo de coisa e ele não foi chamado, a não ser nos últimos momentos, para dar algum pitaco lá que também não foi levado em consideração. Você cobre o setor, você se lembra que foi assim. Mas a minha visão desse processo é que ele é, grandiosamente positivo, né? É preciso, é uma forma de fazer e tudo, de descarbonizar, de meio que obrigar as pessoas a acabar consumindo aquilo, mas tem inconsistências de preço mesmo, né? Quando o ministro ou alguém vai e diz, olha, a mistura do B20 vai baixar o preço do diesel. Não vai baixar o preço do diesel, não faz o menor sentido. Quer dizer, não dá para achar que isso não é para enganar as pessoas. Assim, eu não sei para quem enganar, mas é um embuste. Né? Dizer isso é embuste. A outra coisa muita gente, como eu dizia, de fora, olha e diz assim, isso é uma reserva de mercado. Isso não é mandato. Mandato é um nome chique para reserva de mercado. Isso é reserva de mercado. Mas tem que ter, porque senão o pessoal diz, tudo bem. Pode ser como meta, pode chamar como tudo, mas no fundo é reserva de mercado. E às vezes a reserva de mercado, na maior parte das vezes, segundo alguns, contém muitas ineficiências. Por exemplo, os estados que não produzem, né, têm que bater lata em caminhão, biodiesel, para misturar B20 lá no Rio Grande do Norte ou lá no Amapá, vai como? Caminhão ou barco a diesel. Então você queima diesel para levar biodiesel para misturar no diesel num lugar que não produz biodiesel nenhum. Então, será que o mandato poderia ser regionalizado? Lugares que... Porque a nossa matriz é tão diversa, tão bacana, tão rica. Quer dizer, não é que o Amapá vai deixar de ter combustível porque não tem biodiesel. Ele vai ter condições, por exemplo, de importar diesel com competitividade de fora ou até das nossas próprias refinarias muito mais facilmente do que esse volume que está chegando lá, ou o Rio Grande do Norte, ou outro que tem refinaria, enfim.
Então, há que se aprimorar um pouco mais à frente isso aí. Porque tem lugares, no interior de São Paulo, é óbvio. Então, toda a agricultura brasileira gigantesca, aquelas máquinas também maravilhosas, gigantes, movidas por satélite lá, com IA e os cambal, podiam ser movidas a biodiesel 100. Você não quer o biodiesel? Então, toma para você 100% aí, se vira aí com borra, com água, com o que for. Não é um negócio maravilhoso? Então, pronto. Agora, você forçar B20 a lugares onde não existe biodiesel, de alguma forma isso provoca ineficiências até de caráter ambiental. Porque lembre que eu estou dizendo que o diesel está transportando esse biodiesel para chegar no lugar para misturar. Então tem algumas coisas que são inconsistentes a meu ver. O biometano menos. O biometano é muito mais espalhado, capilarizado, você acaba produzindo biometano praticamente em todo lugar, com lixo urbano ou dejeto rural, enfim, em todo lugar tem biometano. O biometano é muito bem-vindo e o biometano também serve como elemento, um canal aí de comunicação com o futuro, que seria um hidrogênio verde com biometano, né? Mas você vê, por exemplo, o combustível, esse negócio do combustível futuro, etc., ele algumas vezes, inclusive, interrompe e atrapalha a discussão da eletromobilidade, o que é um problema também, porque a gente tem um carro híbrido ideal, que seria um carro etanol elétrico, e essa coisa de falar isso meio que andou para trás um pouco ultimamente, né? Já tínhamos andado bem para frente sobre isso, na hibridização com etanol, e fala-se menos hoje nisso. Mas isso é uma escolha. É menor. Isso é uma escolha de governo, né? Assim, escolher se o governo vai priorizar a eletromobilidade ou os biocombustíveis, isso é uma questão. Mas alto lá. Em todo mundo, isso está passando a ser uma escolha de consumidor. O consumidor está exigindo. Se o consumidor brasileiro resolver ou se convencer de que o automóvel elétrico é melhor, faz mais sentido, não tem combustível inflamável jogando para lá e para cá embaixo do seu banco, porque a gente está acostumado com isso, a gente toma isso como dado, né? Desde sempre, a vida inteira, carro é um negócio que tem um combustível inflamável embaixo de você. Segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, no primeiro trimestre deste ano, foram vendidos mais de 50 mil modelos, um aumento de 40% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas abastecer toda essa frota ainda é um desafio no Brasil. O país tem menos de 15 mil eletropostos instalados. A ampliação da infraestrutura de recarga dos veículos elétricos está no centro do debate. Mas quando você, por outras razões, né, logísticas, as baterias mais finas, a agilidade de um carro elétrico, a eficiência, a conveniência dele carregar na sua casa, quando toda essa infraestrutura se fizer presente, e as marcas de veículos elétricos versus as marcas de veículos a combustão tradicionais começarem a de fato vencer a guerra globalmente, como já está acontecendo, aí, e eu estou falando, gente, assim, daqui a 20 anos, dos filhos da gente, você acha que ele vai querer um carro a combustão barulhento, soltando fumaça, né, que tem que abastecer no posto de gasolina? A realidade, a cabeça desse consumidor vai ser completamente diferente da nossa. A nossa está condicionada a essa rotina. A deles vai estar condicionada a outra rotina. Talvez eles nem tenham um carro. Eles vão usar uma frota de carros autônomos que vai pegar ele aqui e acolá. Aquele carro nunca vai estar parando só para carregar de noite. E vai ser um carro o tempo todo de ninguém. Nem a propriedade, aquela coisa da propaganda Ipiranga brasileiro, adora carro, não sei o quê, nem isso vai ter mais. Porque meus filhos, por exemplo, não têm mais menor apego a carro. O que eu estou dizendo é que a gente tem que se preparar para ter 30 anos de bonança, 40 e acabou. Como o petróleo teve 120, 150 e tal, e acaba também. Ah, mas acabou de vez? Não vai acabar de vez, mas a maior parte, o gordo do negócio, vai ter passado. Então, vamos preparando para outras coisas. Por exemplo, produzir energia. Porque no mundo eletrificado, você vai precisar de quê? Qual vai ser a moeda única? Energia. Então, você vai ter que ter formas eficientes de, lá no interiorzão do Brasil, produzir energia a partir de biomassa, biocombustível, enfim, bioinsumos quaisquer. Né? E aí vai subir para a rede e vira moeda comum, vai cair num veículozinho elétrico lá em Natal. Mas a moeda única do futuro é energia.
E pegando esse exemplo especificamente do combustível do futuro, uma das coisas que, né, eu já notei dentro do texto é que ele dá um poder muito importante ao CNPE, né, ao Conselho Nacional de Política Energética, mesmo que tenha, por exemplo, no próprio caso do biodiesel, existe a tabela, né, com as datas e as misturas, mas existe também um outro artigo que fala que o CNPE pode alterar esses valores, mesmo que tenha um teto ali, um piso. E, da mesma forma, o CNPE também pode acabar mexendo em outros mandatos, acho que do próprio SAF, também na descarbonização do gás natural. Então, o CNPE tem uma importância muito grande nesse caso. Em outros casos também, a gente sabe que dentro do setor o CNPE tem um papel muito importante, mas eu tenho visto, e aí talvez pode ser um pouco até de experiência própria, assim, desde quando eu comecei a cobrir o setor até agora, o CNPE tem cada vez mais sido um órgão basicamente de assinar embaixo do que não só o governo, mas talvez mais especificamente o Ministério de Minas e Energia decidir. A gente não vê mais tanto espaço, pelo menos, de debate realmente, né? De você colocar ali um ponto alternativo. Eu vi muito pouco isso, assim, dentro da minha experiência de cobertura de governo e dentro do Conselho de Política Energética. Como que o senhor vê essa modelagem hoje? Eu fico muito à vontade, Fafá, de fazer um comentário sobre o CNPE, porque, como você sabe, eu participei como coautor, né, na época como técnico auxiliar e consultor do Ministério de Minas e Energia, e depois da ANP, mas antes da ANP existir, porque a própria lei fez isso, da própria lei do petróleo. A lei 9478 de 97 é a lei que cria o CNPE, inclusive. A lei, inclusive, ela tem esse capítulo específico que as pessoas às vezes esquecem. Ela é chamada de Lei do Petróleo, o pessoal acha que só tem petróleo lá. Só que o primeiro capítulo da lei é todo sobre política energética. Foi a primeira lei que, de fato, insetou no Estado brasileiro o conceito de fazer política energética e separar o conceito de política setorial de regulação setorial. Porque a gente tinha que preparar o caminho para a existência da ANP. Mas então, era muito comum essa dúvida, hoje não existe, mas na época, imagina, na época da Gazeta Mercantil, isso, eu me lembro de debates que diziam assim, o que a ANP vai fazer? O Ministério já faz isso, a Petrobras já faz. Então havia uma confusão entre Ministério, a agência, que estava para ser criada ainda, e Petrobras, que era monopolista ainda, em 97, estou falando de 97. Portanto, o Conselho Nacional de Política Energética, ele vem como uma espécie de guarda-chuvão assim, governamental, para dizer, olha assim, as grandes políticas diretrizes do país precisam ser definidas junto com outros setores, inclusive os consumidores, setores consumidores, eu me refiro. Então, agricultura, transportes e tal, outras áreas, meio ambiente, porque vai rolar discussões aqui sobre escolhas de matriz energética, de o que vai privilegiar ou não, projetos complexos maiores, se vai, por exemplo, na época ainda debates sobre hidrelétricas de grande porte na região norte, então estava tudo ainda, né, sendo construído. Mas, e aí a ideia, eu me lembro 4 projetos de lei diferentes que concorreram, depois foram consolidados num só, que acabou virando a Lei do Petróleo. Havia todo tipo de conselho. Havia uns conselhos poliburescos enormes, assim, com 200 pessoas, e havia esse, que era o extremo oposto, né? Um conselho praticamente só de ministros, né? Onde a gente conseguiu ainda colocar ali um representante da sociedade, um representante dos estados e tal. Mas hoje, eu considero que esse conselho ficou meio anacrônico e meio antiquado, porque, como você disse, ele acaba não é nem assinando embaixo, é assinando em cima do ministro. O ministro e eu não estou falando desse ministro especificamente, qualquer um, o ministro meio que usa o CNPE para referendar uma coisa que ele quer fazer, mas não quer fazer sozinho. Então diz, olha, eu vou levar para o CNPE vai me mandar fazer isso. Só que essa pauta do CNPE, como ela é composta de ministros que estão ocupados com seus devidos ministérios, respectivos ministérios, eu na época, quando criticava isso lá, em 97, 98, tá? Eu apelidei de churrasco na Granja do Torto. Na época era muito famoso esse negócio do churrasco na Granja do Torto, o presidente Lula fazia depois também e tal, tinha uma pelada e tal. Eu falei, esse CNPE nada mais é do que um churrasco na Granja do Torto. Chama os ministros, o ministro da área vai lá, fala o que quer falar, bota a pauta, o outro faz uma colocação, uma digressão qualquer lá para dizer que está vivo,
mas no final das contas aprova-se o que o Ministério principal quer, que é o Ministério de Minas e Energia. Então, assim, se tivesse CNPE em cada setor desses, vai virar um negócio, né? Todo dia tem churrasco, né? Então, felizmente não proliferou e o CNPE, de fato, teve um papel importante nessa coisa de referendar, né, a política de grande porte, assim, as rodadas da Agência Nacional de Petróleo, as definições de áreas, uma série de coisas ali, mas eu acho que não era nem tão necessário que fosse tão a fundo, né? Que se essas políticas fossem definidas de fato com ministérios adjacentes, né, e talvez com participação de um pouco mais de representatividade direta da sociedade, talvez as federações de indústrias, ou pelo menos as confederações nacionais que existem, representações de trabalhadores maiores, né, como uma CUT, uma CNT, ou a própria CNI, no caso da indústria, no caso da CNT, de transportes, os sistemas S, digamos aí, que pudessem se expressar mais, que as discussões fossem um pouco mais densas, de fato, né? Claro, demora mais, é mais uma instância para ficar, mas paciência, o próprio ministro ou quem pauta aquilo ali ia pensar 2 vezes em levar algum assunto para lá, ao invés de resolver sozinho. Quando levasse realmente para haver um consenso da sociedade. Os estados também são... Eu ia falar isso, os estados também têm um peso muito grande, né? Porque a gente debate políticas públicas que afetam, às vezes, de forma desigual, alguns estados. Nos anos 90, nós não tínhamos secretarias de energia, secretarias de infraestrutura como temos hoje, porque os setores eram todos federalizados e estatizados, né? A partir das aberturas, né, todos esses setores passaram a interagir muito mais com os estados e precisar deles, inclusive, e não somente para licenciamento ambiental de grandes projetos que são feitos ao nível estadual. Então, assim, praticamente todos os estados têm uma secretaria de infraestrutura e uma secretaria de energia. Então, esses caras estão representados por uma pessoa que representa todos os estados no Conselho Nacional de Política Energética. Então, assim, é muito subrepresentado mesmo. Sociedade nem se fala. Um indivíduo lá que normalmente, especialista de energia, que normalmente passou pelos ministérios, tem algum tipo de vínculo já. Então, eu acho de fato que, em resumo, o CNPE está obsoleto, no mínimo. Falando um pouco, você comentou da legislação, que você acabou participando também, né, da criação, no caso da Lei do Petróleo, e tem outras, né, assim, tem várias, na verdade, leis e projetos de lei que o senhor não só participou, como às vezes escreveu mesmo. E eu acho que nesses 2 casos, eu acho que os mais, não digo os mais famosos, mas eu acho que o que mais pertinente recentemente nessas discussões de transição energética é o Marco Legal das Eólicas Offshore, que acabou tendo uma discussão um pouco deturpada ali, por causa de outros trechos que não tinham relação direta com o marco legal, mas também o marco legal da CCS, que foi um texto que, justamente por causa do combustível do futuro, acabou perdendo um pouco o fôlego e sendo integrado uma parte ali no capítulo final do combustível do futuro. Da forma que está hoje, o senhor pensa que, como foi aprovada, né, tanto a parte de CCS como a questão das eólicas offshore, tá redondo? Porque, como a gente estava comentando aqui mais cedo, por exemplo, no caso das eólicas offshore, a gente ainda escuta muito comentários, né, e críticas nesse sentido de que vai ser muito caro, vai ser uma energia muito cara, que não é economicamente viável, e a gente vê também uma certa... Eu não diria demora no sentido de má intenção, mas a gente vê uma certa demora na regulamentação também da lei, né? Talvez exista uma certa má vontade ainda por esses conceitos ainda que resta esclarecer, ou por questões relativas a interesses outros que estão mais presentes no dia a dia das pessoas aí, enfim, das que estão tomando decisão hoje. Realmente offshore eólico não existe, não tem ninguém aqui, nem andando em Brasília, nem entrando no ministério, nem falando nada, porque não existe. Agora, a ideia nossa a visão de futuro e visão de Estado ampliada, quando a gente trata não de um só mandato ou não de um período de safra, né, mas quando você pensa no Brasil para 50, 70, 100 anos, né, você precisa dar passos iniciais para as coisas, mesmo que elas estejam aparentemente ainda longínquas, né? Seja por questão financeira, por questão tecnológica e tal. Claro que você não vai sair regulando uma coisa que hoje é impossível, você não vê em lugar nenhum. É uma situação qualquer de, sei lá, um transponder de molecular que leva você para ali, sem desmonta você aqui, monta do outro lado, como lá na Jornada das Estrelas. Não é isso.
Nós não estamos falando de uma coisa que não existe, estamos falando de uma coisa que existe concretamente em outros lugares, e é considerado viável lá. Claro, é caro ainda para o preço médio mundial, mas como eu disse, o benchmarking é tirado por lugares que são muito inóspitos, muito difíceis de operar e para onde o pessoal só foi por falta de opção. O que não quer dizer que a tecnologia em si, ainda mais porque foi criada para esses ambientes inóspitos, não vá funcionar em ambientes muito mais amigáveis, né, como é o nosso caso. Então o argumento de que a energia eólica offshore, por exemplo, hoje ainda não é viável e que por isso a gente não teria pressa nenhuma em legislar, a meu ver é uma estupidez. Porque se você depender disso, você não explorava o pré-sal, por exemplo. Quando você descobriu o pré-sal também era caro. Né? Quando você foi nos anos 80, quando De Luca e outros pioneiros lá da Petrobras resolveram ir para o mar, né? Não tinha acabado a prospecção em terra, não tinha acabado o potencial em terra, que é outro argumento que se usa, o Brasil ainda tem muita terra para fazer onshore. Sim, você não vai deixar de fazer onshore, você não vai deixar de alugar terreno de amigo, fazendeiro e tal, não se preocupe. Né? Isso aqui não vai acabar. Né? Vai ter sempre empresa para fazer isso. Agora, o offshore é outro mercado, é outro pessoal, são outros tipos de investidores, inclusive empresas de petróleo que lidam com offshore e que precisam desse ambiente operacional regulado para começar a testar esse ambiente e começar justamente baixar a curva, não só de aprendizado, aprender melhor, como baixar os custos disso aí. A indústria vai se criar a partir dessa lei aqui no Brasil, de geração eólica offshore, certamente vai promover esse crescimento, vai atender a demanda crescente por energia que se espera nos próximos anos, por meio de uma fonte extremamente limpa, confiável, em que há um interesse gigantesco de diversos investidores em investir na costa brasileira. Então, assim, é preciso que você tenha um ambiente, porque no caso do offshore, diferente do onshore, não são terras privadas. O mar territorial brasileiro, a zona econômica exclusiva e a plataforma continental brasileira são bens públicos. Então, a lei que a gente colocou lá é basicamente uma lei sobre titularidade do mar, do uso daqueles territórios marinhos, né, pode-se dizer assim, para uso privado para geração de energia, qualquer tipo. Também não é só eólica, qualquer coisa que se inventar. Né? Hoje você tem turbinas eólicas offshore que também geram com corrente marítima, com, maré e com ondas. Então você coloca tudo amarrado no mesmo processo e você otimiza aquilo, claro, 90% é eólico que gera, mas tem mais um residual ali que acaba sendo gerado dos outros, e assim eles vão estudando, trabalhando. Ora, a gente precisa ter isso. A gente tem estados na margem equatorial, a famosa margem equatorial, que é sempre associada a petróleo, mas que deveria estar associada grandiosamente ao offshore em geral, offshore de petróleo e offshore energético. Porque essa mesma margem equatorial, eu ouso dizer assim claramente, para gravar para o futuro, será o melhor horizonte operacional mais competitivo e mais atrativo do mundo para a eólica offshore. Do mundo. Eu não tenho a menor dificuldade de afirmar isso. E mais, em poucos anos, e aí no caso, nesse tipo de espectro, estou falando de 10, 12, 15 anos, nós vamos mostrar que nós temos um benchmark, o nosso custo operacional, inclusive e de instalação, será pelo menos da metade do que está hoje no Mar do Norte. Eu não tenho a menor dúvida de afirmar isso empiricamente. Porque basta observar um ambiente, basta você sentar numa pedra lá em Aberdeen, olhar para o horizonte e sentar ali na praia do Futuro, ou ali em Fortaleza, ou lá em São Miguel do Gostoso e olhar para o mar. A profundidade é muito diferente, né? Tudo é diferente. O tipo de vento é diferente, o tipo de onda é diferente, o clima frio pra caramba lá e tal é diferente, né? A batimetria é diferente. A fauna, o processo todo de estudo para evitar justamente a questão da fauna marinha, migrações, etc. e tal, é diferente. Tudo, absolutamente tudo é diferente. E é tudo muito mais simples e mais fácil de fazer. Mas qual é o papel da Petrobras nesse processo de diminuir a curva de custo
Do caso das eólicas offshore? Bom, no caso da Petrobras, se ela fosse continuar nesse caminho, ela teria um grande papel, porque ela tem um SEMPES, ela tem todos os... o portfólio inteiro dela é offshore hoje em dia, maioria, né? Então, assim, ela tem muita experiência e é a maior empresa, a melhor empresa premiadíssima pela indústria do petróleo com operações offshore. Só aqui na P-71, para garantir o funcionamento de toda a operação, são mais de 160 pessoas na plataforma. São trabalhadores que passam, em média, 14 dias embarcados e que se dividem em turnos, porque a produção é 24 horas. Uma operação que envolve milhares de profissionais. O trabalho nas plataformas da Petrobras virou referência no mundo todo. Então, não há dúvida nenhuma que ela tem muito a contribuir. Quando você falou também de CCS. Do CCS e de lei, né, em geral. Isso, é mais na questão do marco legal. Como é que vai para frente? Ele está maduro? Tá. A lei do offshore, tirando os jabutis, né, que eu não vou comentar eles, que não são da minha autoria, né, a lei do offshore deixa tudo pronto. O framework, né, o arcabouço para começar ou leilões ou autorizações diretas, que eu vejo muito lá, falam, estamos esperando o leilão. Mas o Estado, pela lei que eu fiz propositalmente isso, como é diferente do petróleo você tem blocos exploratórios, onde a reserva, o petróleo está ali, ele não sai dali, o vento é muito mais ampla, o espaço de coleta de vento é muito mais amplo do que uma potencial reserva de petróleo que está distrita ali àquele campo. Então você pode fazer por autorizações, onde não houver conflito sobreposição de áreas, de pretensões de áreas, ou por concessões. É claro que desde o início eu dizia isso, alguns não gostavam, mas eu dizia, olha, eu prefiro começar com um leilão, porque já começa organizado, o Estado brasileiro já vai esquadrinhar, já vai excluir as áreas ambientalmente sensíveis, enfim, a experiência que a própria ANP já tem para os blocos de petróleo pode ser aproveitada, a própria ANP pode conduzir esse processo até a assinatura do contrato de concessão, quando for assinar a concessão passa para a ANEEL assina. E aí passa a gerir como setor elétrico. Mas a titularidade de pedaços do mar, a ANP sabe tocar perfeitamente. Então, é mais organizado começar com leilão. Mas nada impede que o Ministério, que alguém dê canetada agora para dar uma autorização para alguém começar a estudar algumas áreas, e até seria muito bem-vindo, né? Claro, tem regulações a fazer para isso, mas são coisas de imediato. Está pronto para sair. O setor está pronto para decolar e está esperando já há algum tempo. E aí faço um comentário também um pouco crítico a algumas pessoas que são muito mais agoniadas, né? Dizem, eu já fui embora, já deixei, não, cansei. O processo no Brasil é assim mesmo. Aí vamos defender também o Ministério, a ANP, todo mundo, vamos ser justos. Ninguém faz isso correndo, ninguém faz isso de qualquer jeito, como diz o outro, nas coxas, né? Fazendo o troço improvisado. O processo do petróleo demorou, se não me engano, 12 anos. A gente começou a discutir isso. Da emenda constitucional número 5, lá, de 95, para a lei do petróleo, foram 2. O pré-sal levou quase 5 anos sendo discutido o royalty, dos governadores brigando, lembra disso? O pré-sal saiu 5 anos ficando discutindo como é que ia fazer aqui, lá, quem é que ia receber. Então, assim, é normal no Brasil e em muitos outros países acontecer isso, a não ser por premências. Então, a Dinamarca andou muito mais rápido. Claro, a Dinamarca não tinha energia nenhuma, correu para o mar, não tinha o que discutir, né? Mas a gente tem essa questão. Então, quem saiu, acho que se precipitou. Basicamente, se precipitou. Da mesma forma que hidrogênio agora. O cara, é uma moda que passou. Não eu ia fazer essa pergunta também. Não pode ser uma moda que passou. Projetos de hidrogênio não estão totalmente viabilizados no mundo inteiro. Pelo contrário, nós estamos adiantados pra caramba com aqueles monte de MOU que Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí assinaram. Nós estamos adiantados, porque aquilo ali são pelo menos declarações de interesse. Pode não ser uma formalização de investimento final, mas são, com certeza, declarações de interesse e demonstram que aquela nossa região ali, de fato, como eu disse, é uma das mais atrativas, eu vou dizer que vai ser a mais atrativas do mundo para esse tipo de investimento, que nada mais é do que colocar o vento e o sol na forma de energia exportável via hidrogênio, amônia e outros veículos desse tipo. O presidente do Complexo Industrial e Portuário do PECEM, Max Quintino, afirma que 6 empresas assinaram pré-contratos para produzir hidrogênio verde numa área com regimes tributário e alfandegário especiais para exportadores. Os investimentos somam 24 bilhões de reais. Então, nós temos que ter essa paciência.
No caso do hidrogênio, ele está pronto para ir, mas demorou um pouco mais, talvez algumas coisas ou outras contribuíram, o negócio do jabutis e tal. E o CCS é a mesma coisa. O CCS é uma operação petróleo reversa, né? Porque, na verdade, em vez de você estar tirando alguma coisa lá de dentro, você está pegando um reservatório e enchendo com alguma coisa. Mas é a mesma coisa, você faz sísmica, as empresas Halliburton, Schlumberger, as coisas estão todas ali também trabalhando. É uma forma, inclusive, de dar longa vida à indústria, cadeia produtiva do petróleo, retirando o carbono que ele mesmo injetou durante os últimos 2 séculos. Então é um negócio bacana, é um negócio bonito. E tem complexidades também, tanto quanto o processo de licitações, blocos, concessões, partilha, etc. e tal, do petróleo. Você vai usar um reservatório natural que não é privado, é da União, enfim, do Estado brasileiro. Tudo que está no subsolo é do Estado brasileiro. E aí você pode ter conflitos com lençóis freáticos, aquíferos, você pode ter problemas na parte ambiental, na parte geológica, na parte de conflitos enormes e até do uso desse CO2 depois, né, que seria uma outra evolução. Enfim, então tem uma certa, eu acho que só aquela cláusulazinha inicial, aí no caso do CCS é diferente do offshore, eu acho que vai precisar ainda um pouco mais de coisas, por isso a gente tinha feito leis separadas. Hidrogênio uma coisa, CCS outra, offshore outra, para que a gente pudesse discutir essas coisas separadamente. Mas tudo bem, dá para começar o jogo desse jeito. Mas então o senhor acha que essas pessoas que estão, como o senhor falou, agoniadas com a falta de projeto, de resultado, né, eu acho que é isso, é tanto na eólica offshore quanto no hidrogênio. Não sei se essas pessoas falam menos, mas assim, a gente tem um projeto outro da Petrobras, mas realmente acho que para por aí o projeto que a gente tem no Brasil. E existem, de fato, pessoas muito agoniadas, como o senhor disse, por um resultado. No offshore há uma certa razão, porque foi acendido esse processo e a lei está pronta. Então há, de fato, um pouco de razão já agora nessa última fase da discussão, porque antes que ela pereça de vez. Então, assim, o que custa a gente começar a discutir isso? O que custa, por exemplo, fazer aquelas autorizações ou sessões diárias para fazer estudos batimétricos, ambientais, tudo isso? Tem empresas que já até estão fazendo isso, não? Ou já fizeram, aproveitando outros tipos de acesso, via portuário, via concessões de portos, etc. e tal. A própria planta piloto é um exemplo muito bom disso, ela vai seguir, ela tem uma história bonita, né, e tudo. Então, e outra planta piloto é essa do Rio de Janeiro também, que vai analisar um outro ambiente. E tem uma terceira que vem logo agora, que é a do Rio Grande do Sul, que é inclusive flutuante. É uma outra tecnologia também que a gente vai... Então, assim, o Brasil está tão bem nisso aí, que é uma pena você não ter a regulação acompanhando, a turma com boa vontade subindo isso, como se isso estivesse competindo, tirando mercado de alguém. Não está tirando e não vai tirar. Quando no futuro isso começar a entrar, o mercado de quem está liderando hoje, ou se dando bem hoje, digamos assim, com os combustíveis do presente, já vai estar nos estertores também. Porque, como eu disse, não vai ser um ciclo demorado, vai ser um ciclo rápido. Eles vão ter que também se reinventar para produzir energia, etc. e tal, porque o consumidor vai exigir isso, não é nem o ambientalismo que vai exigir isso. O consumidor, por conforto, por conveniência, por praticidade, por logística, por várias razões, vai exigir isso em 30, 40 anos. Certo, senador. Muito obrigada pelo papo. Foi um papo muito rico. Muito bom. E fique sempre convidado para voltar para a gente comentar outras coisas depois. Obrigado a todos e todas que nos assistiram aí pacientemente. Valeu. Esse foi o Jaule dessa semana. O podcast de energia do Jota é uma parceria com o Instituto Brasileiro de Transição Energética, o INTE. A produção é do Estúdio J, a nossa área para guiar marcas a pautar o debate público e impactar tomadores de decisão. Neste programa colaboraram André Rossi, Carolina Unzelt, João Guilherme Lacerda e Priscila Trindade. Foram usados áudios do canal de YouTube do presidente Lula, da Times Brasil, CNN, Band e Globo News. Até a próxima!